posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória. Posso, Posso, tudo posso, tudo posso, naquele que me fortalece. nada e ninguém. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir, Vou persistir e mesmo nas e marcas mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está, à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a a certeza da vitória. certeza da vitória. Eu vou cantando, mas seguindo enquanto tantos não entendem. Vou cantando minha história, profetizando que eu posso, tudo posso. Em Jesus. Boa noite, mulheres e homens de Deus. Mais um domingo estamos aqui para levar a vocês a palavra do Senhor. Posso, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que está conosco todos os dias. Quando nós declaramos que tudo posso naquele que nos fortalece, é porque nós cremos no Deus real, no Deus vivo, no Deus presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa história. E hoje esse Deus quer entrar poderosamente na nossa casa
através de Esther, uma mulher órfã, mas que se tornou rainha. Ela não queria a realeza, mas, seguindo os conselhos do seu primo, ela se colocou ali e Deus realizou através dessa mulher uma nova história na sua nação, no seu povo. E hoje eu espero que Esther possa me ensinar e ensinar cada um de vocês que nos acompanha através do jejum e da oração, que tudo podemos quando nós clamamos ao nosso Deus com jejum, mas não somente um jejum de ficar com o rosto sofrido, mas um jejum acompanhado de oração. Deus vai nos mostrando os caminhos que Ele quer que nós seguimos, através da escuta, da intimidade com Deus. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos a essa live. E eu já quero aqui acolher a minha irmã Fran. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada, Priscila. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Salve Maria. Boa noite aos nossos irmãos que estão aqui de ministérios, de serviço aqui, intercessão. Todos aqueles que estão de casa acompanhando, as nossas irmãs também da intercessão, firmes à intercessão nesse momento. E a cada uma de vocês que está disponível agora para poder experimentar aquilo que Deus tem para falar a respeito daquilo que é o poder do jejum e da oração. Poder conferidos àqueles que confiam plenamente em Deus, para que Ele possa abrir as comportas, para que Ele possa realizar não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor e além, aquilo que é projeto dEle para todos nós. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe, que você possa compartilhar também essa graça, esse momento com seu irmão, com alguém que você conhece, aquele que vem ao seu coração, tocou na sua mente, você lembrou durante o dia, que o Espírito Santo possa usar de você também nesta hora. Quero acolher também a Larissa, o seu esposo, sejam bem-vindos. Obrigada, Priscila, que a graça e o amor do Espírito Santo possam inundar cada lar e cada coração. Amém. Acolho também os nossos irmãos de transmissão, a todos os intercessores que nos acompanham neste momento. Também já quero aqui acolher a vocês que nos acompanham pelo Facebook, a Cláudia Santana, Larissa Almeida, Lúcia, Márcia, Ana Paula Bastos, Maria da Penha, Deus abençoe, Sônia Leles, Lúcia Santos, Cássia Cristina, Auxiliadora Silva, Marcela Cabral, Maria da Penha, Mulher de Deus, nossa intercessora, Suelen Bastos. Também eu quero acolher a Neném Machado, de Rio Piracicaba. Neném, um grande abraço, sempre nos acompanha. Também acolho o seu filho, que mora no Pará, o Eduardo, a Bruna, que é a esposa do Eduardo, e o Heitor, né, filho do Eduardo e a Bruna. Também quero acolher a Nazaré, de Rio Piracicaba. Nazaré, Deus te abençoe. Também acolho a Ângela Ferreira, de Sabará. Ângela, seja bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Acolho também as orações de Franciele Alencar, de Tabira, Gislene Silva. Sintam-se todas acolhidas neste momento de oração. A Janurce Moura, Adir Martins. Pode também mandar os seus pedidos de oração aqui pelo Facebook, que a nossa equipe de intercessão estará acolhendo os seus pedidos de oração e nós estaremos rezando por vocês. Nós vamos finalizar hoje a sequência Mulheres da Bíblia, né? Com a graça de Deus, nós seguimos semanas falando das mulheres da Bíblia, mulheres que nos ensinaram a viver, a conviver com a palavra de Deus e a experimentar através da oração, da confiança, aquilo que Deus queria realizar na vida delas. Semana passada nós falamos de Santa Gema, né, uma santa belíssima, de um olhar misericordioso, de uma vida entregue ao amor a Jesus Cristo crucificado. Santa Gema, ela não foi para o convento, mas ela nos ensina que em casa
nós podemos viver uma vida de santidade. Não precisamos, ter uma vida consagrada para sermos santos. Mas através daquilo que nós vivemos, daquilo que nós trazemos, nós podemos sim viver a santidade pelos sacramentos, pela vida de oração, pela vida de intimidade com Deus. E hoje o nosso tema é Esther, o poder do jejum e a oração. Esther vai nos ensinar hoje a orarmos, a entrarmos em intimidade com Deus, mas ela não entra nesse jejum sozinha. Ela convoca o seu povo e chama as suas escravas a fazerem jejum com ela. E através desse jejum, Deus vai transformar não somente a vida do povo, mas a vida do seu marido. Mulher, você que reza pelo seu casamento, pela restauração do seu casamento, pela restauração do seu matrimônio. Hoje Deus tem muito a falar para você. Deus tem muito a falar aos corações endurecidos, aqueles que têm medo, aqueles que perderam a vontade de viver, aqueles que perderam a vontade de rezar, aqueles que perderam a confiança no Senhor. Deus hoje tem muito para falar com cada um de nós, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior, porque o que Deus quer fazer hoje é mexer aqui dentro, no nosso coração, no nosso interior. Esther era uma mulher belíssima, mas o seu interior era cheio da graça de Deus. E Deus quer fazer isso conosco hoje. Encher o nosso coração da sua graça, da sua presença, da sua vontade. Já vá colocando agora na presença do Senhor tudo aquilo que precisa ser mudado na sua vida, tudo aquilo que precisa ser mudado na sua história, tudo aquilo que precisa ser mudado na sua família. Eu não sei quais são os seus pedidos, eu não sei o que precisa ser mudado, mas eu uno as minhas orações às suas orações. Nós unimos as nossas orações às suas orações, para que hoje a graça de Deus atinja a sua vida, atinja a sua casa, atinja a sua história, mude a sua história, mude o seu comportamento. Porque o que Deus quer fazer hoje é interior. Cura interior do seu coração. E eu já peço neste momento a presença da Santíssima Virgem Maria, para que a Mãe neste momento possa interceder por cada uma de nós, por cada um de vocês que agora acompanham. Mãe, eu peço neste momento que a Senhora acolha cada pedido de oração. Quero que a Senhora neste momento, Mãe, pegue cada história de vida dos seus filhos, de suas filhas, que hoje necessitam de um encontro pessoal com o Senhor. Todas as orações, até mesmo aqueles que fazem jejuns, Mãe, eu entrego à Senhora neste momento, para que tudo isso possa subir aos céus, para que tudo isso possa ser acolhido pelas tuas mãos e a Senhora entregue a seu Filho Jesus. E algo que o Senhor coloca no meu coração é que Ele vai tratar hoje muitas inquietações interiores, muitas inquietações nos pensamentos, muitas inquietações. O Senhor já vai entrando na sua casa, mas com a presença da Virgem Maria, com a sua ternura, Mãe, vai entrando nas casas que necessitam hoje de conselho, que precisam hoje de uma nova estrutura, de uma nova história, de uma nova vida, Mãe. Eu entrego as suas filhas, eu entrego, Mãe, os seus filhos, eu entrego as casas, as histórias de cada um em tuas mãos, para que a Senhora possa, por vossa intercessão, dar um novo rumo, Mãe, na vida das nossas famílias que hoje necessitam da presença do Senhor. E nós clamamos a presença do Senhor
pela vossa intercessão, Santíssima Virgem Maria. Que você possa convidar a Virgem Maria, que você possa, além disso, imaginar Nossa Senhora na sua frente. Ela com toda a ternura de mãe, como a nossa intercessora fiel. Que você possa agora olhar e clamar pela sua intenção, aquilo que você necessita. Tantas pessoas prostradas, desanimadas. Fala para ela: vem, mãe, me ampara, me levanta. Tantas pessoas com medo, se sentindo desprotegidas, desamparadas, sozinhas. Peça para Nossa Senhora: me protege, mãezinha. Me protege, me guarda. Você que tem buscado nas pessoas um amor que foi te negado. Você sente uma carência imensa. Que você possa pedir a Nossa Senhora que te abrace com esse abraço de mãe, e que ela possa te esconder as e no lugar possa habitar a paz que vem dela. Eu preciso tanto do teu colo de mãe, do teu colo de mãe. Eu preciso tanto, eu preciso tanto do teu colo de mãe, que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Eu preciso tanto do teu colo, mãe. Vai cantando isso. Eu preciso e olhando para a imagem de Nossa Senhora, vai pedindo à mãe agora esse colo. Esse colo que ampara, esse colo que protege. Esse colo que teve o menino Jesus em seus braços. Esse colo que teve Jesus morto em seus braços. Peça a Nossa Senhora agora que te carregue. Peça a Nossa Senhora agora que possa te proteger de tudo que você tem vivido. Que com o seu olhar de misericórdia, que com o seu olhar protetor, possa te devolver a paz, mulher. Possa te devolver a paz, homem, que você achou que estava perdido, você achou que estava perdida, que você não consegue mais, que você não conseguia, mas que você, pelas mãos de Nossa Senhora, está sendo erguido, você está sendo erguida. Nossa Senhora agora está pegando muitas mulheres em seu colo, muitas mulheres que choram pelos seus filhos, muitas mulheres que choram pelos seus maridos, muitas mulheres que choram pelas situações que trazem em seus corações, que não compartilham com ninguém. Muitas mulheres que se deixaram entregar pelos sofrimentos e trazem dores em seus corpos, enfermidades em seu corpo. E nessa hora, mãe, vai pegando essas mulheres no colo e tratando essas enfermidades, tratando essas dores. Nossa Senhora agora olha com seu olhar de misericórdia por você, mãe, que está preocupada com o seu filho que está internado. Nossa Senhora agora também olha por você, mulher, que está com seu esposo internado, em estado grave. Os médicos não deram esperança, mas a mãe diz: confie,
confie, porque eu visito. A imagem que eu tenho é da mãe entrando nas UTIs, visitando muitos que estavam desenganados pelos médicos. Mas agora, pela presença da mãe, esses filhos, essas filhas são visitadas. E pelas mãos de Nossa Senhora, o Senhor restitui a saúde do corpo e da alma. Mas Nossa Senhora também visita uma família que está recebendo a notícia de um ente que faleceu. E Nossa Senhora diz a você, mulher que diz que o seu marido morreu, mas ele morreu em pecado. E Nossa Senhora diz que ele teve a cura interior nesses dias que ele estava internado. Ele foi visitado pela misericórdia de Deus. Ele foi visitado. Confie, não se preocupe. Nossa Senhora acolhe neste momento muitos corações estremecidos pela dor, muitos corações estremecidos pela perda. E o que ela fala é que está tratando as feridas do corpo, da alma e do espírito. E diz para vocês não inquietarem os seus corações, mas se deixem serem visitados pela graça do Senhor. Se deixem serem visitados pela misericórdia do Senhor. Porque é isso que Nossa Senhora leva a cada casa nesta hora. A misericórdia, a paz. Muitas casas neste momento que estavam estremecidas pela dor, estão encontrando a paz neste momento, porque Nossa Senhora está entrando. Nossa Senhora está mesmo varrendo as iniquidades que estavam em muitas casas, em muitos casamentos. Muitos casamentos agora sendo restaurados pela presença da Virgem Maria. Nossa Senhora carregando muitas crianças no colo neste momento, crianças que estavam feridas, vendo a briga dos seus pais. Nossa Senhora carrega essas crianças, esses filhos e até mesmo filhos adultos que carregam mágoas, que carregam muitas mágoas de seus pais. E Nossa Senhora diz para você, filha que diz: eu não perdoo o meu pai por ter abandonado a minha mãe, por ter me abandonado. Perdoe o seu pai. Perdoe o seu pai. Não carregue mais mágoas, ressentimentos em seus corações, em seu coração, mas se deixe agora ser tocada pela minha paz. Pela minha paz. Eu preciso tanto do teu colo, mãe. Eu preciso tanto do teu colo. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. que me ama,
me ampara, que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama. sinta esse amor sendo agora derramado no seu coração. Sinta o amor de Nossa Senhora, sinta o abraço, o embalo dessa mãe agora, te protegendo, te escondendo em seu manto. Se deixe agora ser amado, se deixe agora ser amada, se deixe agora ser envolvida pela presença de Nossa Senhora. Me abraça, me esconde em teu manto. Essa é a imagem dela. A imagem dela que, como diz a nossa irmã desde o começo, era um lugar muito frio. A nossa casa, o nosso lar era um lugar que ele estava frio. E ao entrar Nossa Senhora, a imagem que ela me dava era justamente de algumas mulheres deitadas que não queriam ser incomodadas por nada. E Nossa Senhora disse: filha, levanta, porque agora é a hora de reagir e agir, porque é a hora de fazer algo além. E aonde a nossa irmã falava que os corações eles seriam quebrados, é porque aquela que tinha os pés dela iam andando sobre várias pedras, e mesmo aquelas feridas nos pés dela, ela entrando, ela falava: são elas que de fato farão quebrar esses corações. Então, se você tem passado, e se a dor ela tem chegado à frieza, a paz ela entrou na sua casa, o amor aqueceu aquilo que parecia distante, o colo, o abraço, a presença dela trouxe o calor. Então, coloque a mão sobre o seu peito. Esse é o calor do colo dela, é a presença dela, é a força que vem dela, dizendo que você vai se levantar, porque ela está conosco. Obrigada. Comece a agradecer a ela por todo esse cuidado, esse carinho, pela visita dela a cada pessoa, que ali você colocou o seu coração, você colocou a sua vida, a sua mente. É Nossa Senhora tomando do nosso fardo, é Nossa Senhora dividindo a nossa dor, é a lágrima dela sendo derramada e acolhida por Deus por cada um de nós. Essas lágrimas que não tocam o chão, porque Deus recolhe todas elas. Sinta-se realmente, profundamente amado por esta mulher. Eu me sinto amada por ela. Como me sinto amada por ela, cuidada por ela, amparada por ela. Como ela tem se dedicado a cada um de nós e como ela nos falará hoje, neste dia, de forma muito especial. Vá agradecendo a ela, vá agradecendo, enchendo o seu coração de gratidão, de amor, de aliança, nesse dia da renovação da aliança com ela. Obrigada, mãe, muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Sinta-se acolhida por cada um de nós, mãe. Me ama. E assim como Nossa Senhora acolhe cada uma de nós, ela também vem trazendo o seu esposo, o Espírito Santo, para vir reavivar a nossa vida, reavivar os nossos pensamentos, reavivar os nossos sentimentos. E é isso que nós queremos pedir nesta noite, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, o Espírito Santo de Deus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa e principalmente sobre o nosso agir. Nós pedimos, Espírito Santo, que você venha com a autoridade sobre a nossa vida,
sobre a nossa história, sobre os nossos sentidos, sobre o nosso ser, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti, Santo Espírito de Deus. Nós queremos ser novos. Nós queremos a vida nova, renovada, transformada, transfigurada por Ti, Santo Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas famílias. Vem, Espírito Santo, reestruturar tudo aquilo que estava sem estrutura, Espírito Santo. Tudo aquilo que estava desalinhado, Espírito Santo. Nós queremos hoje a rocha firme, sustentando a nossa vida, sustentando a nossa história, sustentando a nossa vida de oração, sustentando tudo aquilo, Espírito Santo, que aparentemente estava destruído. Mas hoje, Espírito Santo, nós temos a certeza, porque essa é a certeza que Nossa Senhora nos dá, que nós estamos sendo visitados pela graça de Deus. E se nós estamos sendo visitados pela graça de Deus, nós temos que nos colocar em posição daqueles que recebem a graça. A câmera dá para ficar de pé? Eu não sei, que eu não programei isso. Nós vamos ficar de pé, porque Deus hoje, Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa história. Ele quer transformar tudo aquilo que nós trazemos em nosso coração. Se Ele falou e Nossa Senhora já veio tratando o nosso coração, Nossa Senhora veio tratando o nosso interior, agora o Espírito Santo vem de uma forma sobrenatural vivificar aquilo que estava morto. Aquilo que estava morto, aquilo que estava perturbado, o Espírito Santo vem nesta noite transformar. O Espírito Santo vem nesta noite da vida nova. Eu não sei, mais uma vez eu digo, o que precisa ter vida na sua história. O que estava morto neste momento vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, porque eu creio que neste momento a graça de Deus está atingindo a sua vida, está entrando na sua vida, está entrando na sua casa. E nós queremos agora, como profetisas do Deus vivo, do Deus que nos escolheu, profetizar sobre a sua vida, que neste momento aquilo que estava morto está tendo o sopro do Espírito, o sopro da vida. O Espírito Santo neste momento está soprando sobre as nossas vidas, está soprando sobre a nossa casa, está vivificando o nosso coração, está avivando a nossa alma, está avivando o nosso interior para o encontro pessoal com o Senhor. Eu não posso me encontrar com o Senhor se eu não tenho o sopro da vida, se eu não tenho o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos confirma na nossa fé. É o Espírito Santo que nos faz dizer que Jesus é o Senhor. É o Espírito Santo que nos faz profetizar a nossa fé no Cristo vivo, no Cristo ressuscitado. E Ele está vivo, minha irmã, na sua casa. Ele está vivo no seu trabalho, Ele está vivo no seu relacionamento, Ele está vivo no seu casamento. E Ele quer neste momento, pela ação do Espírito Santo, transformar. Ele quer transformar a nossa vida. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar. É uma decisão. Pois eu quero receber. Você quer e eu quero receber. Poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não Lá no canso comecinho de nós vamos clamar.
começar de novo essa música e você na sua casa, com autoridade, vai cantar. Você, mulher, que está assim, como que ela fala com essa autoridade? A autoridade não vem de mim, a autoridade vem de Deus. É Ele quem faz, é Ele que levanta. E para Ele levantar, você tem que querer. Para Ele mudar, você tem que querer mudar. Não adianta mais. Nós não estamos no tempo de ficar choramingando mais. Nós estamos no tempo de clamar sem cessar o Espírito de Deus. Nós estamos no tempo de clamar a ação de Deus. Nós passaremos por dificuldades, sim, mas você tem que saber passar por essa dificuldade. Eu posso passar por essa dificuldade cabisbaixa, mas eu posso passar de cabeça erguida. Eu posso passar de cabeça erguida. E o que vocês hoje escolhem? Continuar caído, reclamando, falando que Deus não vê, Deus vê. E a partir do posicionamento que nós tomamos, é que Ele vai agir. Priscila, enquanto você falava, me viu a mulher com o rosto todo roxo. E ela falava, você não sabe o quanto eu apanhei. Tem dado tudo errado, não tem dado certo. Como eu posso crer que se eu pedir, as coisas elas vão mudar? Esse questionamento que o Espírito Santo, Ele diz para você, é para você entender que a tua fraqueza, ela mostra o quanto você precisa pedir além daquilo que você está vivendo. Quanto mais eu preciso, mais eu tenho que suplicar. Você ainda pediu pouco, você ainda falou muito pouco com Ele. Era como se imagine muitas pessoas fracas, uma fraqueza espiritual tão grande. As pessoas elas se acostumaram com o nível, se acostumaram com o pedido, se acostumaram com a condição. Aonde a opressão, aonde a enfermidade, aonde a tristeza, aonde toda espécie de morte. Ela simplesmente é notícia. Mas o Espírito Santo diz, não vos conformeis. Não vos conformeis, mas renovai a vossa mente. A imagem que Deus dava era de uma mente com uma pedra. Era uma resistência tão grande, mas tão grande. Por isso o Espírito muitas vezes ele grita, porque ele quer dizer para você que ele é capaz de falar além daquilo que você é incapaz de entender. Então, com toda a confiança, às vezes a gente tem que fazer um gesto, abrir os braços, esticar o corpo, ficar de pé, de alguma forma pôr o nosso corpo em prontidão. E é essa posição que o Espírito Santo convida. É em prontidão, levante onde você estiver. E se tiver alguém por perto e você dizer, mas eu vou ficar com vergonha, aí o valor é maior ainda para o Espírito Santo. Porque aí é você dizendo para aquilo que está ao seu redor, aqui tem alguém que escuta Deus e que obedece a Ele antes daquilo que os homens possam falar. Então vamos pedir de novo, mas decididos a lutar agora contra todo fechamento de mente, contra toda opressão de mente. E o que me vinha, Fran, quando você falava é de mulheres falando, mas vocês não sabem realmente o que eu passo. A gente não sabe, mas nós nos compadecemos com a sua dor. Nós nos unimos à sua oração, mas você tem que tomar uma decisão. Não é fácil tomar uma decisão, não é fácil sair de uma posição de humilhação. Não é fácil. Não é fácil. Mas você tem que fazer um esforço. O esforço tem que ser seu, mulher. Você tem que dar um basta. O que o Senhor me diz é que muitas vezes nós precisamos dar um basta nas situações que nós vivemos, mas por acomodação nós não damos. Nós nos acomodamos com aquilo que nós vivemos e nós não podemos ser assim. Nós não podemos viver assim mais. Nós precisamos nos levantar, porque o que o Espírito Santo quer fazer é mulheres avivadas, mulheres transformadas, mulheres que se deixam guiar por Deus, mulheres que se deixam ser transformadas pela graça de Deus. Mas para Ele fazer, você tem que entrar com aquilo que você tem. O que você tem para dar para o Senhor nesta noite? São as suas lágrimas? Chore.
O que você tem para dar para o Senhor nesta noite são as suas orações, os seus questionamentos. Questione, mas se coloque na posição: Senhor, estou te questionando, mas agora eu me coloco na posição de uma filha que te questionou, mas eu sei que eu vou encontrar a tua graça na minha vida. É necessário você dar aquilo que você tem. É o seu coração que está estremecido. Dê o seu coração que está estremecido. São os seus sofrimentos. Entregue ao Senhor os seus sofrimentos. Não fique com os seus sofrimentos para você, mas entregue para Ele, que carregou as nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. É necessário eu me entregar com aquilo que eu tenho. É o meu interior, é o seu interior que o Espírito Santo quer sarar nesta noite. Então entregue. Que o Espírito Santo ele coloca que aquilo que as realidades espirituais têm causado é colocado na mente das pessoas falsas necessidades. Para que eu consiga esse emprego que eu peço a Deus, Senhor, eu preciso fazer um curso de inglês, mas você não trabalha. E aí a sua mente ela vai sendo desgastada, consumida. Quando o Espírito Santo ele te inspira, ele te encoraja, ele faz você entrar na porta certa, porque ali surgem 1000 oportunidades naquilo que parecia a pior de todas as chances. Justamente no emprego que você não recebeu, você buscou outras formas de se sustentar, e ali o Espírito Santo realizou o seu sonho, fez mais do que você poderia. É esse o convite de Deus para nós nessa noite. Deixe com que eu possa te dizer aquilo que você precisa, mas me peça primeiro, me suplique primeiro, clame por mim primeiro, se ajoelhe, é isso, se ajoelhe e peça por mim primeiro. Faça, mas se mova, saia do seu lugar. É o que Nossa Senhora lhe empurra. Alguns vão sentir essa sensação como se Deus te empurrasse de onde você está, porque às vezes você está sentado e não quer sair do lugar, o corpo ele está ali como morto, mas o Espírito ele te impulsiona. E nós vamos pedir de novo, com decisão. Ele tem todas as ferramentas, ele é a resposta. Eu me decidi, quero estar bem cheio do Espírito Santo. Diga que você está ansiosa, ele nos surpreende. Meu coração está ansioso pela graça de Deus. O homem que Deus vai te dar é 1000 vezes melhor do que esse que você luta por ele. Sem cessar, pois eu quero receber. Estenda suas mãos aí na sua casa e diga: Senhor, eu quero receber a sua graça. Ele já nos prometeu e quem pediu receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai. Vem Espírito Santo, vai clamando esse Espírito Santo na sua vida. Vai convidando o Espírito Santo realmente para vir transformar o seu coração, avivar o seu coração, para que você possa adentrar nessas águas profundas. Que você possa nesta noite, meu irmão e minha irmã, mergulhar nesse Espírito Santo que é extenso. Que nesta noite o Espírito Santo possa derramar os dons de santificação na nossa vida. Vem sobre toda dor de cabeça. Vem Espírito Santo sobre todas as realidades que os seus filhos e filhas clamam nessa noite, Espírito Santo. Vem sobre todas as realidades que nós trazemos no nosso interior. Vem Espírito Santo quebrando todos os corações endurecidos, quebrando todo o orgulho, Espírito Santo, quebrando toda a inveja, Espírito Santo. Vem quebrando todas as enfermidades espirituais, Espírito Santo, que muitos carregam nesta noite, enfermidades que
que adentraram em suas vidas, pelas preocupações, pela vida que tem levado, Espírito Santo, enfermidades que não pertencem a esses filhos e filhas, nessa noite possa ser retirado, Espírito Santo. Nós te pedimos, entre, Espírito Santo, com poder e glória na vida, na casa dos seus filhos e filhas que se levantaram neste momento. Entre, Espírito Santo, na vida daqueles irmãos que têm brigado, Espírito Santo. Entre poderosamente na vida desses filhos que necessitam de um encontro pessoal contigo. Uma intimidade contigo, Espírito Santo, é o que nós te pedimos nesta noite. Sermos avivados por ti nesta noite é o que nós te pedimos. Trata, Espírito Santo, os nossos corações. Trata, Espírito Santo, em nosso interior. Nós clamamos, vem, Espírito Santo. Espírito Santo, visitar meu coração, me levar para Espírito Santo, águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. A promessa do Pai para nós, Espírito Santo, e nós reivindicamos aos céus neste momento, pelo poder do batismo, essa graça do céu, a promessa do Pai sobre a nossa vida. Você, mãe, que está pedindo pelo seu filho, que ele seja visitado no cárcere pelo Espírito Santo. Ele está sendo visitado pelo Espírito Santo neste momento, mãe. Ele está sendo reavivado neste momento pelo Espírito Santo de Deus. Vai orando em línguas agora. Ore em línguas e deixa o Espírito agora orar por você. Deixa o Espírito levar as suas orações aos céus neste momento. Se entregue ao Espírito Santo neste momento. Toca na visão, Espírito Santo. Até dos que precisam ver além. Deixa o Espírito Santo usar da sua lágrima agora. Deixa ele mover em você esse sentimento, essa compaixão pela causa dele. Deixa o Espírito Santo abrir seus ouvidos. Deixa ele abrir. É o próprio Espírito do Cristo vivo em nós, pela força da oração dos fiéis, dos batizados. Batiza, Espírito Santo. Aqueles que querem se desprender dos vícios, porque é amargo o gosto dele na boca. Aqueles que têm apanhado verdadeiramente do demônio, apanhado porque eles têm tido noites aonde eles não se encontram nem sequer descanso, Espírito Santo. Vem de encontro, Espírito Santo, a todos aqueles que trazem inquietações na mente, perturbações na mente, Espírito Santo, aqueles que trazem pensamentos de morte. Toca nesse momento, Espírito Santo, reaviva a fé desses filhos e filhas que perderam a confiança pelo medo, por aquilo que vivem, Espírito Santo. Retira todos esses pensamentos, você que traz pensamentos de morte. Toca agora a sua mente e peça, Espírito Santo, reaviva o meu pensar, Espírito Santo. Eu quero ser liberta neste momento de todo pensamento de morte, Espírito Santo, porque a minha vida é de Deus. Diga isso para o Senhor: a minha vida é tua, Senhor. Eu me entrego inteiramente a ti e renuncio, Deus, a esses pensamentos de morte, a esses pensamentos suicidas. Você que sente um sufocamento agora na garganta, e coloque a mão na sua garganta e peça o Espírito Santo sopro da vida sobre você, e que esse sufocamento seja tirado. Renuncie em nome de Jesus a esse sufocamento que você tem sentido à noite quando você vai dormir. É como se alguém fosse apertar o seu pescoço e você acorda assustada. Neste momento, esse espírito opressor é retirado da sua vida.
é retirado da sua casa. Esse espírito noturno que rondava a sua casa neste momento está sendo expulso. Está sendo expulso pelo Todo poder espírito de do miséria, Espírito Espírito Santo. Santo, retira. Todo espírito que quer condenar a falta, a pobreza, a miséria, a sempre estar devendo às pessoas. A visão que o Senhor me mostra é uma realidade espiritual que ela escarnece, ela fica rondando. O Espírito Santo, ele quer retirar de nossas vidas. Mas Deus diz, não pare de orar, não pare de orar, continue orando. Você pode parecer louco para os outros, mas diante de mim você será justificado, porque é o meu filho que nascerá neste lugar, aonde parece que a perdição, ele vai nascer. Não pare de orar. O Espírito Santo toca muitas mulheres com crise de ansiedade, que tem causado até mesmo depressão. O Espírito Santo vem tocando você que não tem dormido à noite, porque você está com muitas preocupações com situações que você tem vivido com seus pais. Você não tem dormido e você tem trazido essa ansiedade dentro de você. Se entregue agora ao Espírito Santo, porque Ele quer tratar você. Ele quer tratar o seu coração. Se entregue e fale ao Espírito o que você tem trazido na sua mente de preocupações com seus pais, e peça ao Espírito Santo que te conduza para que você saiba resolver essa situação em Deus. É Jesus que ele vem suavizando. É Jesus que vem segurando os nossos braços. Como ele mesmo dissesse, eu não te deixarei cair. É o próprio Jesus. Na sua dor, eu fiz a minha dor. Eu não te deixarei cair. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Vem Espírito de amor. Vem Espírito Santo visitar meu coração, me levar para as águas profundas. És o Consolador, fonte dos 7 dons, a promessa do Pai para nós. Espírito de amor, oh, Espírito de amor, oh, Espírito de amor, oh, Espírito de amor, oh. Amém. E o Espírito Santo creia. Ele visitou o seu coração. Ele não visitou muitas casas, ele visitou todas as casas. Ele visitou todos vocês, todos nós que estamos rezando, clamando nesta live por um encontro pessoal com o Senhor. E eu quero neste momento que vocês estendam suas mãos sobre a Fran, para que esse Espírito que veio nos avivar, veio nos avificar, possa neste momento transformar todas as suas palavras, tudo aquilo que ela preparou para nós nesta noite, possa ser falado com autoridade, destemor, ousadia. Pedimos, Mãe, a vossa intercessão sobre a vida, sobre as palavras dessa tua filha, para que assim como o Espírito Santo conduziu os apóstolos, conduziu a Senhora, também conduza essa profetisa a falar aquilo que é da boca de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Boa noite novamente, salve Maria, seja bem-vindo, você que pegou já o comecinho da live, glória a Deus. E como nós começamos falando, e Nossa Senhora já abriu essa porta, e eu vou pegar a força dela, que ela me mostrava essa imagem dessa mulher deitada, esperando, abanando como se tudo viesse. Nossa Senhora vai nos mostrar, por meio de Esther, que é também a prefiguração de uma das virtudes de Maria, o quão poderoso é o poder do jejum, a oração acompanhada do jejum. E para nós entendermos, o que Deus quer para nós, aquilo que Deus vai mover, muitas inumeráveis realidades, nós vamos pegar a nossa palavra lá no Antigo Testamento, no livro de Esther, é bem no começo, você pode pegar lá nos livros antigos, pouco lá depois do início da Bíblia, vai estar o livro de Esther. Bom, enquanto você vai pegar essa passagem lá no capítulo 4, que a gente vai pegar, a partir do versículo 9 ao 17, nós vamos fazer só uma pequena memória, porque é um livro que, embora ele não seja tão longo, ele tem ali uma história antes de chegar nessa parte que a gente precisa entender um pouquinho para ficar o mais claro possível e a graça de Deus transbordar na nossa mente e no nosso coração. Mas antes, só convido você a fechar os seus olhos, você vai pegar depois, não se preocupa por enquanto, é Esther no capítulo 4. Nós pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir o nosso coração, que esse diamante, essa fonte de água viva que está aqui, que é a Tua palavra, ela possa transbordar. Pai, o Senhor sabe o quanto nós precisamos, a nossa nação precisa dessa palavra, para que a mão de Deus, como Nossa Senhora tem pedido, ela possa se estender o favor dela sobre todos nós. Nós não queremos ser egoístas, mas queremos profundamente, Senhor, gozar do Teu favor para nós e para cada um dos nossos irmãos, familiares, para todos nós. Que o Espírito Santo assim cele, o nosso anjo da guarda, possa nos auxiliar na autoridade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tem algumas Bíblias tem duas, Eu tenho duas, Ave Maria e Jerusalém. Na Ave Maria pode ser que você tenha alguma coisa aí diferente, mas de palavra, só que não vai fazer tanta diferença porque eu vou contextualizar. Na Bíblia Ave Maria tem alguns capítulos a mais, mas na de Jerusalém tem menos, só que todas as duas vai deixar bem claro a mensagem de Esther. Bom, num tempo muito antigo, no comecinho, havia um rei que ele se chamava Assuero. Esse rei, ele tinha mais de 120 províncias sob o domínio dele. E ele tinha feito uma determinada festa, onde que a rainha, que era a companheira dele, se chamava Vasti. Ela foi chamada para estar naquele encontro, só que ela não apareceu. Isso para o rei foi considerado uma afronta muito grande, a rainha Vasti ter feito isso. E com relação ao comportamento da rainha, o rei ele sempre vê que aquela atitude pode ter um reflexo sobre todo o reinado. Onde o rei disse assim, olha, se ela faz isso comigo, ela vai fazer isso com todas as mulheres, vão se sentir encorajadas para fazerem isso com seus maridos. Não é bom. Ele consultou ali aqueles que estavam, ele nunca tomava uma decisão ali sozinho. Tinha ali um grupo de pessoas junto dele. E ali ele disse o que fazer. E eles disseram, olha, ela tem que ser retirada como rainha e o Senhor vai arrumar outra no lugar. Nós vamos procurar virgens. Nós vamos procurar virgens que possam, estar que o rei goste e ali ela possa se tornar rainha, E assim foi feito. E aquele processo onde ele foi escolher, se encontrava ali uma bela moça, realmente de uma aparência física muito bonita e com uma história que, embora pareça triste, ela era órfã, mas foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. Ela tinha ali, e ele também, um sinal muito grande de uma promessa. Eles traziam um temor de Deus muito grande, eles eram judeus. E eu quero ressaltar aqui que a Esther e o Mardoqueu, eles têm toda a herança de confiança, de temor de Deus.
A beleza de Esther conferiu a ela ali, o rei ficou apaixonado, a condição de rainha. Dentre aquelas mulheres que estavam lá, ele escolheu ela. E assim ela foi morar no palácio real. Mardoqueu servia o rei. Ele servia de alguma forma. E ele tinha tido até então atitudes muito retas, né? Por quê? Porque ele, diante de uma determinada situação onde 2 eunucos queriam perseguir o rei, Mardoqueu, ele denunciou esses 2 eunucos, onde esses 2 eunucos ali, eles foram condenados, porque queriam derrubar o rei Assuero. Bom, o que eu posso dizer? Diante da realidade de Mardoqueu, que estava ali a serviço do rei, mas que temia a Deus, ele sempre tem ali diante dele, aquele que teme a Deus, um inimigo, né? A gente vai trazer esse inimigo de uma forma explícita nessa passagem, com o nome de Amã. Amã era um dos servos também do rei, e que de alguma forma, né, induziu o rei, por uma atitude ali maliciosa, a que ele tivesse uma decisão que fosse de acabar com os judeus, aquele povo judeu que estava em meio a eles. E o que falar, né? O porquê disso? O Mardoqueu nunca se dobrava diante desse Amã. Esse Amã, ele tinha sede de ser honrado como se ele fosse superior. Mas Mardoqueu, quando esse Amã passava, ele não fazia aquilo que todos os outros faziam, de se dobrar. Ao contrário, ele se mantinha de pé, porque ele dizia: somente ao único Deus, os judeus que ensinaram isso e passavam de uma geração a outra, somente a ele nós nos dobramos. E Amã via isso como uma afronta. Orgulhoso, soberbo, querendo ser superior, ele fez todo um movimento para que Mardoqueu fosse punido. Mas de que forma? Acabando com os judeus. Porque ele via naquele Deus de Mardoqueu um inimigo contra a sua altivez, contra o seu reconhecimento ali diante dos outros homens. Mas Mardoqueu vai dar provas para nós, junto de Esther, como se vence o inimigo, como se retira das mãos do orgulhoso, daquele que quer nos derrubar, toda e qualquer fortaleza que queira destruir o nome de Deus. E assim nós vamos pegar no versículo 9. Num determinado momento, aonde esse Amã consegue do rei Assuero uma carta para que se destrua, para que se mate, acabe com todos os judeus daquela província inteira, né? O Mardoqueu, ele toma uma postura, né, de penitência, de contrição. Ele rasga suas vestes, ele fica ali na porta do palácio real, diante daquela realidade, como aquele que está à frente para defender e honrar aquele que é Deus. Mais do que destruir o povo judeu, ele entendia que queriam desonrar o nome de Deus. E aí ele manda um recado, né? Ele vai conversar com Esther, porque Esther é rainha. Então ele tem ali um diálogo com ela, e é esse diálogo que nós vamos ver. Assim nos diz em Esther, no capítulo 3, versículo 9. Ataque, um dos eunucos, né, voltou e relatou essa mensagem a Esther. Esta respondeu com a ordem de repetir suas palavras a Mardoqueu, o primo dela. Servos do rei e habitantes das províncias, todos sabem que para qualquer homem ou mulher que penetre sem convocação até o vestíbulo interior da casa real, não há senão uma sentença: deve morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro, para que viva. E há 30 dias que não sou convidada a me aproximar do rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mardoqueu, que respondeu: não imagines que porque estás no palácio, serás a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora de outro lugar, se levantará para os judeus a salvação e libertação, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não teria sido em vista de uma circunstância como esta que foste elevada à realeza? Esther respondeu então a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus de Susa, jejuai por mim, não comais nem bebais durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas servas também jejuaremos.
Depois irei ter com o rei, apesar da lei, e se for preciso morrer, morrerei. Mardoqueu se retirou e executou as instruções de Ester. Palavras do Senhor, graças a Deus. Ali, Mardoqueu, ele atenta à consciência de Ester, porque se ela estava dentro do palácio real e o rei não sabia que ela era judia, ela também era condenada a morrer. E mesmo que ele, o rei, ele não soubesse daquele fato, Mardoqueu, ele disse para ela: olha, se você não fizer nada, o nosso Deus, ele fará de outra forma, porque ele vai se levantar. Ele mostrou ali a onipotência de Deus. E diante disso, Ester reconheceu, porque ela foi ensinada desde criança quem era Deus. E ali ela entendeu que se Deus colocou ela naquela circunstância de rainha, era porque ele queria usar dela. E aí ela faz essa convocação, que Mardoqueu fora do palácio podia reunir todos os judeus e convocá-los a fazer 3 dias de jejum, somente tomando água. E que todos os outros, o povo inteiro, os judeus de todas as províncias que ele alcançasse, todos fizessem juntos. E ela iria se apresentar ao rei. E ela alertou a ele: olha, tem 30 dias que eu não entro lá, aonde é a sala do rei. Só pode entrar uma pessoa quando ele pega o cetro, não tem nada aqui. Ele aponta. Se ele aponta o cetro para a pessoa, essa pessoa toca o cetro e aí sim, ela é convidada a estar junto do rei. E ela faria um movimento de atrevimento, mas decidida. Ela falou: se for preciso morrer, morrerei. Aí surge o canto dela e o canto ali o hino de Mardoqueu. E a oração de Ester, ela vai culminar onde todo o povo fez junto aquele movimento. Todos eles se uniram em oração. E quando ela se apresenta logo depois desses 3 dias completos, ela faz esse movimento de atrevimento, mas antes ela se veste com as vestes reais, porque até então ela tinha se despido. E é interessante até que na nota da Bíblia de Jerusalém vai falar que ela ficou com uma aparência horrível, porque o jejum, de certa forma, ele consome, ele desgasta o corpo. Mas ela, tomando um banho, fazendo aquilo que o próprio Senhor Jesus diz, tomou um banho, vestiu uma bela roupa, tomou ali sobre ela todos os ornamentos que ela vestia antes do jejum, banhou-se em perfume e ela se apresentou ao rei. E muito fraca, porque logo que ela chegou na sala real, ele olhou para ela e ela confessa que ela até estremeceu. E quando ela olhou para ele, ele estendeu o cetro. E quando ela foi tocar, ela desmaiou, porque ela estava tão enfraquecida. Mas ali as servas dela junto ali recolheram ela, e ele foi contristado, ele foi compungido diante dela. E ali ele olhou para ela, tocou o cetro na garganta e falou para ela: Ester, pede-me o que quiseres e eu te darei. E aí ela, de novo ali bem fraquinha, ela disse: eu convoco um banquete, ó rei, aceita isso. E traz junto Amã, aquele que representa o inimigo. E quando ela consegue fazer esse momento, esse banquete, o que de fato acontece é que novamente o rei ali satisfeito e o inimigo feliz, porque parece, né, que ele vai ser reconhecido, vai ganhar as honrarias e que os planos dele dariam certo para ser aquele que estaria logo abaixo do rei, comandando aquelas províncias. O rei, ele tem um outro movimento, ele estende o cetro de novo para ela e fala: pede-me o que quiseres, Ester, e te darei até se for metade do meu reino. E aí Ester vai falar esta palavra. E ela fala a ele: se realmente encontrei graça, lá no capítulo 7, a teus olhos, ó rei, respondeu-lhe a rainha Ester, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis meu pedido, e a vida de meu povo, eis meu desejo, porque fomos entregues, meu povo e eu, ao extermínio, à matança e o aniquilamento. E aí ela fala: se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servos,
eu ter-me-ia calado. A submissão que Mardoqueu também tinha ao rei. Mas esta desgraça não irá compensar o prejuízo que dela resultará para o rei. E aí Assuero tomou a palavra e disse a rainha Esther: quem é? Onde está o homem que pensa agir assim? Disse Esther: o perseguidor, o inimigo é Amã, é este miserável. E nessa hora Amã ficou aterrorizado, o rei saiu e foi para o jardim. Quando ele voltou, ele lançou a toalha sobre o rosto de Amã, sinal de que aquele seria morto, seria eliminado. E aqueles planos de Amã, aonde a morte seria para Mardoqueu, junto dos judeus, em sinal de querer ser superior, foi a sua própria condenação. A partir dali, logo que vai à frente, vai descrever como o reinado se tornou favorável aos judeus. E aquela carta que teria sido dada a todas as províncias, o rei mandou recolher e mandou uma outra carta, aonde o povo judeu teria toda a liberdade naquele reino e que qualquer perseguidor do povo judeu, eles poderiam exterminar. Meus irmãos, minhas irmãs, não era e não se tratava apenas daquele povo judeu. É a memória de Deus que chegou até nós. É a atitude daquele povo, de Esther, de Mardoqueu, de se prostrar. Gente, talvez, ali eu digo, a dureza do coração do rei, porque quando ele lançou o olhar para ela, ele pensou imediatamente: o que ela faz se nem aqui eu a chamei? Ela estremeceu, ela reconheceu a autoridade dele como rei. Mas antes disso, ela temia a Deus e aquele povo também. E é por isso que a nossa irmã, ela profetizava no começo: toda dureza de coração, pelo poder da oração, acompanhada do jejum, eles serão quebrados. Não distante de nós, o que Nossa Senhora ela tem tratado. E eu peguei alguns livrinhos só para trazer um pouco da realidade. Esse livrinho que me acompanha há muitos anos atrás, As Práticas de Jejum, que o Monsenhor Jonas fala, ele vai trazer a importância do jejum e ele vai fazer essa referência, que o jejum, ele vem para poder abrir o nosso coração. Ele vem justamente para quebrar os corações que são endurecidos. E ele vem para tornar a nosso corpo mais disponível para a ação do Espírito Santo. Bom, o que ele fala, tanto ele quanto esse aqui, que eu também gosto muito, que é a cura e libertação pelo jejum, de uma irmãzinha que ela prega as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. Ela vai falar quantos jovens que eles tentam suicídio, quantas desgraças o mundo enfrenta. E que Nossa Senhora ela vai falar que se as pessoas jejuassem, se as pessoas fizessem os jejuns constantemente, isto seria impedido. E ela vai dizer: se você tem uma graça, você pergunta, aliás, se você quer algo, você pergunta-se: quanto isso custa? Qual é o milagre? Quanto isso custa? Quanto isso custa? Certamente aquilo que ela diz, jejuar segue o mesmo princípio. Dá-nos a possibilidade de salvar vidas, impede que jovens cometam suicídio, protege crianças da morte, evita que famílias se desintegrem. Perdemos a noção do que é o jejum. Segundo a definição do catecismo, ele é uma abstinência de alimentos e bebidas que nos ajuda a imitar Jesus. Abster-se do alimento e da bebida como expressão de penitência interior em imitação ao jejum de Jesus por 40 dias no deserto. Jejuar é uma prática ascética recomendada nas Escrituras e nos textos dos padres da igreja. Ele é prescrito para nós durante a quaresma, mas o jejum em si ele é dito durante todo o ano. Eu escutava na Gospel Mira, na rádio, convenientemente, providência divina, uma mensagem de Nossa Senhora, ela falava isso: quanto maior o seu milagre, mais você deve intensificar no jejum e na oração. E o jejum, ele não é para passar fome, como disse, ele não é para você fazer do seu corpo ficar pesaroso, com a cara triste, não serve para isso. O jejum serve justamente porque ele é uma prática exterior,
A penitência não, é uma contrição do coração, para que nós possamos tornar-nos mais disponíveis à ação do Espírito Santo. Oh, saudade! Quantas vezes eu fiz jejum assim, de abstinência, fiz experiências de jejum de várias formas, desde abster-se completamente de beber água, desde ficar sem comer carnes por vários meses, só que o meu corpo, cada organismo reage de uma forma, e por isso você deve descobrir a melhor forma de fazer jejum. O meu corpo, por exemplo, se eu ficar muito tempo sem comer carne vermelha, são quilos e quilos, rapidão que eu perco. Mas essa irmã, tanto ela quanto o Monsenhor Jonas, diz que é possível jejuar em todas as condições, mesmo gestantes, mesmo idosos. Ele vai apresentando formas. Existem receitas nesse livrinho aqui que ela coloca. Existe o jejum de Daniel. Existe uma forma que a irmã Zélia também coloca de aplicar o jejum de Daniel para pessoas que elas não podem ficar sem a proteína. Enfim, jejuar é uma prática externa, mas que auxilia o Espírito Santo. Eu costumo dizer, e é uma coisa assim pessoal mesmo, de experiência minha com Deus, que o jejum, nas várias e várias vezes que eu fiz como prática externa assim, ele sempre me deu uma disposição muito grande para escutar a Deus. E olhe, eu confesso que quem não jejua, o Espírito fala, o Espírito Santo fala. Só que há uma grande dificuldade, porque o corpo está tão mal acostumado, ele quer tudo o que você quer, você dá para ele, você dá para ele. E você vai nutrindo o seu corpo para que ele se torne pesado de todas as formas. Pesado espiritualmente, pesado para que você execute. Pesado. E eu quero dizer o que Nossa Senhora, ela diz, e ela insiste nisso o tempo inteiro, ela não fala algo diferente. Meus filhos, de novo eu vos convido a voltar à oração e o jejum. A imagem que Nossa Senhora dava de você que esperar cair do céu, você precisa buscar o jejum. Alguns começam com pouco tempo. Quando era de abstinência completa, uma coisa que eu fazia era almoçar, e aí eu ia tomando água, eu conseguia ir até no outro dia, meio-dia, só com água. Então, à medida que você vive ele vai se tornando cada vez mais pertinente, e a alma vai crescendo na vida ascética. A gente vai ver vários jejuns. São Curadás, São Francisco de Assis, eles eram magrinhos, mas magrinho mesmo. São Curadás tinha uma forma de fazer jejum que eu creio que ninguém absolutamente nesse século vai querer. Ele comia batatas podres, deitava no chão duro. Conheço sacerdotes que fazem isso, que eles deitam no chão assim, duro mesmo, faz esse tipo de jejum. Ah, Fran, isso é difícil demais para mim. Tem uma coisa que às vezes eu vejo, as pessoas vão rezar e você custa se ajoelhar, né? E a irmã, essa irmãzinha aqui, ela chama Maria Emanuel, ela fala o seguinte, que há pessoas que elas não podem abster-se e, de certa forma, tem certos tipos de jejum que são muito agressivos. Mas ela confessa, ela fala que às vezes Deus quer surpreender aquela alma. E aí ela disse, começa com um pouco. Tem gente que para ajoelhar ele tem que escorar em muitas coisas. Eu não estou falando que todo mundo vai ser assim. Mas particularmente quando eu encostava, se eu estivesse na beirada da cama e eu encostasse, eu sentia o meu corpo acomodar. Eu retraía ele. Nunca li a história de uma alma de Santa Teresinha, mas ela fala muito sobre isso. Cada gesto que faz o seu corpo ele se acomodar, você retrai ele, você põe ele numa posição que ele vai se incomodar, que ele não vai ficar quieto, que ele não vai ficar acomodado. O Espírito Santo, gente, para ele dominar um corpo, para ele te acordar na madrugada, ele precisa que você ajude ele. Se você pedir tudo e der para ele, ele vai te arrastar para uma ruína. Mas o jejum, quando você pratica para você, é o bem que ele começa a fazer ao redor. Ele quebra corações. Lembre-se o que Nossa Senhora disse. Quanto maior o milagre que você precisa, mais você precisa orar e jejuar. E nós vamos pedir ao Senhor Jesus, a Nossa Senhora, que confirme no nosso coração esse propósito de assim o desejarmos, de iniciarmos dessa semana. Se você disser assim, mas eu não consigo. Olha, eu tenho testemunho de muitas pessoas que faziam jejuns bruscos no início da caminhada. Elas penalizavam o corpo. Mas chegou uma hora que elas,
comece fazendo aquilo que você é capaz, mas que vai gerar no seu corpo desinquietação, que vai fazer com que o seu corpo ele não se acomode, e que no fundo às vezes você vai ficar até um pouco irritado, porque isso causa irritação. Mas você vai ver a plenitude e o gozo que o Espírito Santo vai gerar na sua alma e os frutos ao seu redor. Feche os seus olhos só por um momento. Quanto tempo você e eu não temos feito jejum? É possível. Você sabe essas questões que nós temos visto, essas dissensões? O inimigo está aí. Ele quer nos dividir. Ele quer fazer com que nós não nos unamos em oração e jejum. Porque ele sabe que se nós nos unirmos, o espírito se fortalece. E a carne ela vai se tornando cada vez mais submissa ao espírito. Você quer? Quanto custa? Como diz a irmã. Quanto custa para você alcançar um milagre? Quanto custa para você ver a direção da vida e história dos seus filhos mudada? Quanto custa para você ter um matrimônio santo? Quanto custa para você ser uma mãe melhor? Quanto custa para você, pai, ser um pai melhor? Quanto custa é você dizer: nossa, eu queria tanto comer isso, eu não vou comer. Esse é um preço que você paga. Cada vez ele pode ser maior. Mas como foi com Esther, você pode se tornar uma fonte de bênçãos para toda uma geração. Nesse caminho, nós queremos pedir a Deus para nos aproximar dele. E a única coisa que você vai trazer ao seu coração é aquilo que você quer, que você pede tanto a Deus. E você vai perguntar para você mesmo: quanto custa isso? E você vai responder para você diante de Deus, que é um juízo pessoal agora. Eu preciso jejuar. Se você não sabe por onde começar, eu te aconselho a adquirir alguma literatura que fale sobre o jejum da igreja. Ah, mas eu sou doente. Comece fazendo uma penitência. É uma decisão interior primeiro, mas o jejum ele é um ato externo. O homem só vai controlar o seu corpo se primeiro ele adestrar, aliás, controlar todo o seu ser, seu agir, se ele adestrar o corpo, se ele dominar esse corpo. Nós pedimos, Nossa Senhora, que todos os propósitos, que todos aqueles que pararam o jejum de alguma forma, pessoas que não jejuam há muitos anos, ou mesmo durante a quaresma que jejuaram, mas ficou aquela coisa assim mais ou menos, peça ao Senhor: meu Jesus, misericórdia, me faça voltar, me ajude a voltar. Se for, faça um propósito para amanhã mesmo. Amanhã eu não tomo o meu café da manhã, eu vou almoçar. Amanhã, Senhor, amanhã eu pretendo fazer um jejum daquilo que eu mais gosto. Ei, e se aquilo que você mais gosta, você encontrar no segundo dia e ainda tiver aquele desejo, lança mais para frente. Não, Senhor, hoje eu não como. E se no terceiro dia ainda o corpo dizer: eu quero, não, agora você não vai ter. E aí quando aquilo não te apetecer mais, eis que o Espírito Santo ele venceu. Eis que o Espírito Santo diz: seja livre, receba a liberdade dos verdadeiros filhos de Deus. Jesus gozou dessa liberdade extraordinariamente. Porque nem só de pão vive o homem, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que sussurra. E quando você está diante de uma situação, ele fala: faz isso. Ele lembra, ele te recorda. E aí você põe em prática. E aí o corpo se submete à palavra, e a palavra se encarna, e o Cristo vivo faz presença em você, e todos ao seu redor começam a gozar da presença do Cristo vivo no nosso meio.
Algumas pessoas se esconderam atrás daquele jargão. Eu não vou falar mal dos outros, mas eu vou te dizer, São Tiago diz isso, o homem que domina a sua língua, ele é hábil, ele é adestrado, ele pode ir em qualquer lugar, mas eu vou te dizer que este homem, ele não vai existir se primeiro o corpo não for mortificado, se a prática externa não for primeiro aperfeiçoada. Não é passar fome, é dominar o homem e a mulher carnais que existem em nós. Mais perto, mais íntimo, Eu quero estar quero ficar de Ti, Senhor de Jesus. Ti, Senhor. Me ajude a buscar esses caminhos, o jejum. Sou Eu não mereço merecedor de tantas graças que mas pedimos. me acolhes em Teu amor. Revela, Jesus, revela quem Tu és. Revela-me quem Tu és. Maravilhoso. Maravilhoso, Senhor Jesus. Escute uma coisa. Há pessoas que elas falam que na vida elas já passaram muita privação, que já faltou muita coisa na sua vida, que se hoje você goza de um conforto é porque você trabalhou muito. Certamente. Mas nenhum luxo nessa terra, nenhum alimento que nós possamos gozar, que merecidamente em alguns momentos devemos sim ter, eles são maiores que o banquete que o Cordeiro de Deus colocará diante de nós. E essas graças não só para você. Esther não olhou só para ela, ela lembrou que tinha um povo e que ela era parte. Você também é parte desse povo. Então, eu convido você a trazer todo o sofrimento, toda a privação que de alguma forma, sem querer, você passou, e a ofertar a Deus, a colocar diante de Deus. Se você sentiu fome sem querer, não era um sacrifício, mas se tornou. Aproveite, use, oferte, e Deus fará. Deus fará. Deus, tua graça me basta, és tudo. Traz propósitos, Espírito Santo. Te quero. Se você quer realmente alcançar, busque, entre no caminho do jejum. Comece a orar. Teu fogo me aquece, consome tudo que sou. Que Ele possa consumir esse desejo, esse propósito que agora se acende no coração de cada pessoa, de voltar a estar com Deus, de buscar o que agrada a Ele. Que amanhã já se colocam de prontidão. A igreja convida todas as sextas-feiras, mas às quartas e sextas Nossa Senhora nos convida. Mas se você começa amanhã, o próprio Espírito Santo te justificará. Alguns têm esse propósito, às vezes, de tomar banho numa água fria, porque é sacrificante não tomar banho quente. Alguns param de comer aquilo que mais lhes agrada. Alguns deixam uma refeição. Alguns são capazes de fazer pão e água. Alguns são capazes de executar uma abstinência completa ali, só com líquido. Mas o importante é a decisão, como dizia nossa irmã. Essa fraqueza espiritual, ela está derrotada em nome de Jesus. Amém. Porque aquilo que Deus coloca no seu coração é instrumento de Deus. E o que o demônio ele vai dizer é para você deixar para depois, para depois, para depois. Hoje você está cansado, hoje você tem isso. Mas você vai dizer não. Como diz Santo Expedito, não. É hoje. Rori, é hoje. É hoje. Eu preciso começar. Eu preciso. A graça quem precisa somos nós. O jejum não é Deus quem precisa, é nós quem precisamos. A tua graça,
A tua graça, ela me basta. Tua graça me basta, és tudo para mim. Te quero, te busco, te adoro, meu Senhor. Amém. Grandes batalhas se vencem com jejum e oração, né, minha irmã? Grandes batalhas. Nós rezamos com vocês, choramos com vocês, mas depende de um movimento seu, do seu querer, do seu se doar. Esther se doou e ela disse que se fosse para morrer, ela morreria pelo seu povo. E nós? Será que se fosse para morrermos por um dos nossos, nós também tomaríamos a atitude de Esther? De ir ao encontro com aquilo que parecia gerar morte. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, porque Esther era uma mulher temente a Deus, era uma mulher de oração, e ela sabia que Deus podia fazer. E outra coisa, Esther não colocou Deus à prova. Ela não colocou Deus à prova. Ela colocou a sua vida à prova. E Deus a honrou. Por isso, hoje, escolha o caminho daquilo que você pode dar a Deus. Que você pode dar a Deus hoje. Comece, como a nossa irmã disse, nas pequenas coisas, nas pequenas mortificações, penitências. Nós, uma equipe, né, uma turma dos Mulheres de Deus, nós fizemos o jejum de Esther na Semana Santa, quarta, quinta e sexta. E foi uma experiência única para nós. Porque nesses dias, nós nos alimentamos da Eucaristia. Nesses 3 dias, nós nos alimentamos de Jesus e nós podemos experimentar a graça da presença de Deus, a escuta ao Senhor. Mas isso é um treino, né? Nós vamos nos treinando o nosso corpo para isso. Então, que a partir de hoje, você mulher, você homem, também possa se deixar ser transformado por esta graça do jejum, mas não apenas da mortificação, que é o jejum acompanhado da oração, do clamor, na presença do Senhor. É um jejum para entrarmos na intimidade com Deus, né? Muitas pessoas fazem jejuns intermitentes hoje, né, para emagrecer por estética, mas não fazem jejum por um familiar, por uma restauração na sua família, para alcançar algo diante de Deus. Por isso nós precisamos pensar naquilo que nós verdadeiramente estamos dando para Deus. Estamos dando para Deus a nossa vida, a nossa oração? Ou estamos, né, vivendo, esperando que os outros orem por nós, façam por nós, enquanto nós mesmos não fazemos nada? Não é mesmo? Então, começamos hoje. Pense aí o que você pode tirar da sua alimentação. Comece, né, a igreja nos fala do jejum, que você faz o café você toma o café da manhã e faz uma refeição completa, né? Durante o dia toma bastante líquido, bastante água, e assim você vai começando o jejum. Tem os jejuns que as pessoas ficam a pão e água, tem aqueles que as pessoas só ficam a água, mas isso tudo vai diante daquilo que nós estamos aprendendo, nos doando diante do Senhor. Né? Compre os livros, né, Práticas de Jejum, que nos ensina muito. E ele é bem baratinho. E aí vocês verão a graça de Deus atingindo a sua vida, a sua família. Se doar, não apenas por você, mas também por aqueles que necessitam das suas orações. Amém? Queremos agradecer a cada um de vocês que nos acolheram, que estiveram conosco
A Janda Mendes, que pede oração pelo seu filho José Renato, que foi preso injustamente. Nós nos unimos em oração a você, pedindo, né, ao Senhor que possa ir de encontro a essa realidade que seu filho está vivendo e possa revelar toda a verdade. A Rosilene Dias, Maria das Graças, Edinalva Almeida, Isabel, Kelly Dias, Rosilane Dias, Sandra Santos, Beth Cota, Luciene Gomes, que faz, Neuza Velar. E também temos alguns pedidos de oração. Não dá para ler todos. A Doraci Marques pede ao Espírito Santo que visite a Silvana no hospital. Creia, minha irmã, que Nossa Senhora visitou essa filha amada no hospital. A Jana, que nós lemos, a Eni Lúcia de Timóteo, minha irmã, Deus abençoe, estamos orando por você. Ângela Ferreira, Elimila Miranda, Estela Alves, Catiane, Elizabeth, Aparecida Araújo. Nós levaremos as suas orações aos intercessores, eles estarão rezando pelas suas intenções. Agradeço a toda a equipe de transmissão, aos intercessores. Fran, obrigada, minha irmã, pela presença, pela partilha edificante. Tenho certeza que muitos foram atingidos pela sua palavra. Glória a Deus, amém. Muito obrigada a você que nos acolheu, que acolheu mais que tudo, acolheu o próprio Jesus, acolheu Nossa Senhora com aquilo que ela trouxe para nós. Aos nossos irmãos, a gratidão, né? Porque nós estamos aqui e, assim como é um propósito, transmitir essa live, que seja um propósito fecundo, selado com Deus, de começar essa vida íntima, ascética de jejum e oração. Um grande abraço a todos aqueles que nos pediram oração aqui também. Que o Espírito Santo possa abençoar a cada um de vocês. Agradeço também, Larissa, pela ministração, ao seu esposo. Obrigada. E que ao término dessa live possa brotar dentro dos nossos corações a paz e a transformação interior que nós aprendemos nessa noite. Amém. E queremos avisar que na semana que vem, nós entraremos com 5 semanas de clamor ao Espírito Santo. Mulher, você quer ser uma mulher avivada, transformada, edificada? Nos acompanhe e chame também as suas irmãs, aquelas que necessitam desse encontro pessoal com o Espírito Santo. Porque o que nós queremos é que esse Pentecoste seja diferente. Nós desejamos, nós queremos que aquele Espírito Santo que é o mesmo hoje, que foi derramado em Pentecostes na vida dos apóstolos, sobre os apóstolos, também seja derramado na nossa vida. É o que nós pedimos, é o que nós clamamos, e nós iremos fazer 5 semanas de clamor ao Espírito Santo de Deus. Tenham uma boa noite e até semana que vem. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Em meu lugar está à espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória.
posso, tudo posso naquele